Equações biquadradas, a forma geral. Olá! Então, a gente aprendeu sobre as equações biquadradas, mas o segredo que eu tenho para contar para vocês é que aquelas equações biquadradas que nós aprendemos, x à quarta, x ao quadrado e que não tem x, é apenas um tipo das equações biquadradas, porque existem vários tipos de equações biquadradas. Então hoje vamos desvendar esse mistério e aprender qual é a forma geral das equações biquadradas. Repare, por exemplo, nessa equação aqui. 32x elevado a 10 menos 31x elevado a 5 menos 1 igual a 0. Essa equação tem aquela forma que nós vimos, x à quarta, x2 e sem x? Não. Ela tem x a 10, x a 5. Vamos ver outro exemplo? X a sexta menos 7x ao cubo mais 8 igual a 0. Essas duas equações, mesmo não tendo o x a quarta aqui, né, e x ao quadrado, elas também são equações biquadradas. Vamos ver mais exemplos? X a 8, x a 4 e sem x. X a sexta, x ao cubo e sem x. Essa sim é aquela forma, né? X a quarta, x quadrado e sem x. Eu estou falando só do termo do x, né? Mas é claro que também tem o nosso a, o nosso b e o nosso c, né? Então, gente, qual é o mistério para a gente desvendar aqui e entender de vez essas formas gerais da equação biquadrada, né? O segredo está nessa jogada aqui de expoente, ó. 5, 10, 3, 6, 4, 8, 3, 6, de novo, né? E 2, 4. Ou seja, vocês estão reparando no que está acontecendo com o expoente? Ele está sempre dobrando vezes 2. 10 vezes 2. 6 vezes 2. 8 e assim por diante. Vezes 2, 4. Então, a forma geral, gente, de uma equação biquadrada é essa aqui. É essa aqui. O x aqui vai sempre ser o dobro do que está aqui, x elevado a n. Aqui vai ser o dobro. Então, como é que funciona isso, gente? Vamos aqui entender direitinho. Ax elevado a 2n mais bx elevado a n mais c igual a 0. Como é que funciona, então, para a gente resolver essas equações, né? É o mesmo esquema de sempre. Apenas quando esse expoente aqui, né, que é o principal, que é esse aqui, né? Porque esse aqui é o principal. O outro é só o dobro desse. É só vezes 2, mas esse é o principal. A gente aprendeu a resolver quando ele é par, né? Por exemplo, com x igual a 2. Mas quando for 4, é o mesmo esquema. Agora, quando ele for ímpar, como 3 ou 5, aí vamos ter que aprender como fazer. Mas qual é, então, o segredo para desvendar essa parte aqui? É sempre fazer uma substituição, que nós vimos, né? Mas sempre envolvendo esse termo aqui, central, do meio, tá vendo? Então, a gente tem que fazer y igual a x5, por exemplo. Vai ficar como? Vai ficar assim, Por quê? Quando eu faço aqui nele y igual a x5, aí, gente, se eu elevar dos dois lados ao quadrado, eu vou obter y ao quadrado igual a x10. Veja só. Primeiro eu fiz y igual a x5. Depois, o que eu fiz? Eu elevei os dois lados ao quadrado. Por isso que é biquadrada, porque a regra é essa. Eu pego do meio e chamo de y, né? Y igual a letra do meio. E depois eu elevo a 2, né? Bi vem de 2. Então, y elevado a 2 igual a x elevado a 10. E daí? E daí que eu consigo transformar essa equação aqui, que era x10, x5, para uma equação na variável, né? Na letra y, que vai ser y ao quadrado, onde tem x10. Aqui vai ser y ao quadrado. E onde tem x a 5, eu vou botar y. Então aqui eu boto y. E, gente, é o mesmo processo para todas essas equações. A regra é essa, nós desvendamos. Olha só. Para essa aqui, a mesma coisa, tá vendo? A do meio eu chamo de y. Y igual a x ao cubo.
Depois eu levo ao quadrado as duas, igual eu fiz aqui em cima. Vou ter y ao quadrado, x à sexta. Aonde tem x à sexta, eu boto y ao quadrado. Aonde tem x ao cubo, eu boto y. Ou seja, eu não sei resolver isso aqui, eu transformo para a letra y e boto numa equação de segundo grau, que eu sei resolver. Então eu resolvo. Aí depois eu volto para a letra x e acho a resposta na letra x. Aqui é a mesma coisa, ó. Y vai ser quem? Vai ser x à quarta, e depois eu vou elevar os dois ao quadrado e vou achar o x à oitava. E aqui é a mesma coisa, né? De sempre. X ao cubo, depois eu vou elevar os dois lados ao quadrado, vou achar o x à sexta. Aqui, como nós já aprendemos, né? Vai ficar, ó, x ao quadrado, vou elevar os dois lados ao quadrado, vai ficar x à quarta. E para essa aqui, que é a regra geral, né? Eu vou chamar o do meio, né? Sempre assim, gente, eu vou chamar a letra do meio de y. Aí, quando eu elevar os dois ao quadrado, né? Vai ficar y ao quadrado igual a x elevado a 2n. Então, aonde tem x2n, que é aqui, vai virar um y ao quadrado. E aqui, onde tem x elevado a n, vai virar um y. Ou seja, eu vou ter uma equação de segundo grau que eu sei resolver. Aí eu resolvo, tá? Vamos então ver alguns exemplos resolvendo essas equações aqui agora. Vamos então, gente, resolver essa equação aqui, tá vendo? x6, x ao cubo sem x. Eu queria que a gente tomasse um pouco de cuidado, nesse caso aqui, quando o do meio é ímpar, que nós não vimos ainda, e de um modo geral, tem um detalhezinho para essas equações aqui, quando o expoente é muito alto, né? Então vamos lá. Eu quero fazer com vocês, não daquele modo tradicional, que todo mundo faz. Y igual a x ao cubo, blá blá blá, eleva ao quadrado, né? Como eu falei antes. Vamos fazer isso de um modo muito mais rápido. É a mesma coisa, só que muito mais rápido. Usando a nossa técnica maravilhosa chamada fatoração. Né? Então vamos lá. Ó. 8 pode ser escrito como 1 vezes 8, né? E aqui é 1, vai ser 1 vezes 1. Só que lembra, como é x à sexta, né? A nossa referência sempre vai ser o do meio. Vamos quebrar ele em 2x ao cubo, né? Ó. Vai ficar então, ó, x ao cubo, x ao cubo. Por quê? Porque x ao cubo vezes x ao cubo dá x à sexta. Mas nem é importante você colocar isso aqui não. Quando você já estiver acostumado, você pode só colocar o 1. Mas entendendo que aqui é x ao cubo. Porque aqui é sempre quem está no meio, né? Antigamente, na fatoração da equação do segundo grau, aqui era só x. Então aqui ficava só x, né? Mas como é x ao cubo, vai ser x ao cubo, porque aqui é x à sexta. E como aqui está negativo, ó, vou botar menos com menos. Porque menos 8 menos 1 dá 8. E quando eu multiplico cruzado, ó, menos 1, menos 8, a soma dá menos 9. Então, isso aqui vai dar um produto, né? Ó, x ao cubo menos 1, x ao cubo menos 8, multiplicado, igual a zero. O que eu faço agora, né? Um produto que dá zero, quer dizer que ou esse aqui é zero, ou esse aqui é zero. Se esse aqui for zero, vamos ver o que acontecerá. Reparem aqui, se esse aqui for zero, vamos ter que esse é igual a 1, não é isso? Só passar 1 para o outro lado. E se esse aqui for zero, vamos ter que x ao cubo é igual a 8, né? Só passar 8 para o outro lado. E agora, gente, aqui que está um ponto fundamental, que tem grande diferença no que nós vimos antes. Por quê? Porque aqui é ímpar, não é mais par. E isso faz grande diferença, né? Aqui é ímpar, ó. Antigamente aqui era par, né? Era 2. Mas então, quando é par, isso aqui vai passar para o outro lado com uma raiz sendo mais ou menos, né? Mas quando é ímpar, não. Quando é ímpar, só passa como sendo uma raiz, ó, de índice ímpar. 3, né? Claro. Esse x ao cubo aqui, esse 3, vai passar para o outro lado com uma raiz 3. Vai passar para o outro lado com uma raiz 3. Só que sem o mais ou menos. Não tem mais o mais ou menos. Não tem mais. Porque é ímpar. Então, se for 5, não vai ter. Se for 6, vai ter. Se for 7, não vai ter. Entenderam? Então, agora é só calcular a raiz cúbica. Ó. Raiz cúbica de 1 dá 1, né? Raiz cúbica de 8 dá 2. Então, qual é a solução? A solução é 1 e 2. E aqui chegamos em outro ponto fundamental que eu queria falar com vocês. A solução é 1 e 2. Só que repara só. Essa equação, gente, é do sexto grau, tá vendo? Grau 6. Isso significa o quê? Que ela tem 6 raízes. 6 raízes. Só que aqui a gente só encontrou 2, né? A 1 e a 2. Então a pergunta fica, qual é
quais são, né, as 4 outras raízes? Gente, essa pergunta é muito interessante, mas a gente não pode responder agora, porque as outras 4 raízes não estão no conjunto dos números reais. Elas estão naquele outro conjunto, complexos. As outras 4 raízes, gente, estão no conjunto dos números complexos e a gente não vai aqui achar elas, né? Isso é um assunto lá para o nosso ensino médio que nós vamos ver. Então, as raízes reais que existem são quais? 1 e 2, tá bom? Então é importante saber isso, entender isso. É importante gravar, entender que quando aqui é ímpar, quando vira uma raiz, não sai com mais ou menos, só se for par. Vamos ver então mais um exemplo. Esse aqui. Repara que nesse caso, né, vai ser par, não é isso? Porque aqui é par, ó. Par, par, aqui é ímpar, ímpar. Então, vamos fazer o mesmo esquema, tá? Fatoração, com certeza. Ó, tem que saber jogar aqui com esses números, tá? 3 só pode ser 1 e 3, né? Agora, o 8 pode ser várias possibilidades. Eu tenho que ajeitar de modo que quando eu cruze aqui, dê menos 10. Eu botei menos 4 e 2. Por quê? A multiplicação dá menos 8 e quando eu cruzo, vai dar menos 12. Com 2, a soma dá menos 10. E aqui eu botei só para a gente gravar, né, frisar, mas não precisava botar x à quarta, né? Se aqui é x à quarta, quando eu for escrever aqui vai ficar x à quarta menos 4, 3x à quarta mais 2. Mas eu coloquei só para a gente não esquecer, né? Às vezes é bom colocar que a gente esquece. Então vai ficar como, né? Como eu falei, x à quarta menos 4, 3x à quarta mais 2 igual a 0, multiplicando, né? Desse jeito aqui. Então, agora é aquele nosso esquema de sempre que a gente já conhece. Uma multiplicação que dá 0, ou esse aqui é 0, ou esse aqui é 0, né? Se esse aqui for 0, vamos ter o quê? X à quarta igual a 4, né? A gente já passa o 4 para o outro lado. Mas, se esse aqui, né, for 0, eu passo 2 para o outro lado, vai ficar menos 2, não é isso? Agora vamos fazer aqui a próxima linha desse aqui, né? Como aqui já é 1, é até bom que a gente consegue ver uma grande diferença aqui, ó. Aqui já é 1, né? Aqui não. Então, aqui eu já posso passar esse 4 para o outro lado, como uma raiz. Mas aqui não. Aqui não posso, né? Porque eu tenho que deixar aqui 1 para poder passar a raiz. Então, aqui eu posso. Como é par, vai virar o quê? Mais ou menos, né? Ó, vai virar mais ou menos uma raiz de índice 4, né? E aqui, o que eu faço? Esse 3 eu passo dividindo, né? Somente isso. Repara uma coisa. Existe raiz quarta de 4? Não existe, né? Não existe. Eu até poderia mexer aqui, né? Porque 4 é 2 ao quadrado. Aí eu cortaria o 2 do expoente com esse 4 aqui e ia ficar raiz de 2. Isso aqui é a mesma coisa que raiz de 2. Só que não tem problema. A gente pode deixar aqui mesmo. Ou até escrever se quiser, não tem problema. Mas aqui, ó, agora nesse lado, repara só. Eu tenho que passar a raiz, não é isso? Só que se eu fizer isso, gente, vai dar o quê? Vai dar mais ou menos a raiz quarta de uma coisa negativa, ó. Menos 2/3. Eu tenho como calcular raízes negativas com índice par, gente? Não tenho. Então isso aqui não existe, né? Não existe. Isso aqui vai dar um número complexo, né? Isso aqui vai dar 2 números complexos, né? Um positivo e um negativo. E aqui vai dar 2 números reais, né? Mas da mesma forma eu vou ter 4, né? 1, 2, 3, 4. E aqui, ó, são 8, né? São 8. Então, as outras vão estar com certeza no conjunto dos números complexos. Mas isso não nos interessa, né? É só pra gente não estranhar. Ué, são 8, eu só achei 4 aqui, né? Mas nem 4, né? Aqui, essa aqui não existe, né? Nos números reais. Eu só achei 2, né? Mas é porque as outras estão nos complexos, tá bom, gente? Então, como essa aqui a gente não tem nos reais, né? Qual é a solução? A solução, então, gente, é menos raiz quarta de 4 e mais, né? Raiz quarta de 4, né? Que a gente não coloca mais. Como eu falei, né? Isso aqui dá para simplificar e ia ficar menos raiz de 2 mais raiz de 2. Porque o 4 dá para escrever como 2 ao quadrado e corta o índice com o expoente. Então, gente, ficar atento nisso, que quando o expoente é ímpar, a raiz que vira, né, não tem mais ou menos, né? Ficar atento que quando aqui é 1, é que eu posso passar a raiz para o outro lado. Aqui eu não posso, tenho que passar o 3 dividindo. E ficar atento que as raízes que nós não descobrimos estão no conjunto dos números complexos. Porque esse método aqui, todos esses métodos, a gente só consegue descobrir raízes reais. Tá bom, gente? Então, um grande abraço, tudo de bom e bons estudos.